Este é o projeto Ordep Circo Família Osório, trilogia circense, do grupo teatral Barracão da Vó. Para nós é uma imensa satisfação poder estar realizando esse projeto, falando dessa família circense que não é exatamente da cidade de Sorocaba, mas chegou aqui na cidade de Sorocaba e decidiu ficar por aqui, tornando a sua cidade de coração, sua cidade natal de coração. A gente iniciou esse processo de pesquisa dentro do grupo teatral Barracão da Vó com o primeiro espetáculo chamado O Grande Circo Cornélio Pires, que a gente abordou diversos causos de Cornélio Pires, colocando um dos seus causos que falava da temática circense, sobre uma época em que o circo no Brasil passou por uma dificuldade com a chegada do cinema, onde o público começou a se dispersar um pouco, então eles tiveram que se reinventar. Depois a gente fez o segundo projeto na pesquisa em cima do circo-teatro na região de Sorocaba, com um foco principalmente em Sorocaba, que a gente intitulou de O Grande Circo-Teatro Sorocabano. Foi uma pesquisa muito densa, onde a gente usou como base um livro que nos colocou dentro dessa temática, abordando um pouco de várias companhias, na verdade, várias companhias circenses que vinham de fora para se apresentar em Sorocaba e que, através dessas apresentações aqui na cidade, elas começaram a fomentar artistas amadores locais a desenvolver o seu trabalho e criar pequenos circos na cidade de Sorocaba. E agora a gente chega nesse projeto que é o do Circo Ordep. Ou seja, então a gente vem do macro para o micro, não de uma forma pensada, muito pelo contrário, de uma forma orgânica, onde a gente falou um pouco do circo no Brasil, depois sobre o circo Sorocaba e região, e agora estamos falando exatamente de uma família circense, que é a família Osório. Foi uma pesquisa muito bacana, muito rica, principalmente porque a gente está abordando tanto a parte artística que eles desenvolviam no Circo Ordep, quanto também a vida deles fora do circo, fora do picadeiro. A vida da Nair, as suas dificuldades, a vida do Ordep, a vida da Olívia, a mulher do Ordep. Então é um entrelaçamento de ideias, de situações que, na verdade, elas, se você for olhar, ela não tem uma distinção muito grande, porque a vida no cotidiano com a vida no circo, ela se funde pelo dia a dia que eles levavam. Então isso é muito bacana. Eu acredito assim que o retorno do público está sendo muito positivo dentro daquilo que a gente se propôs a colocar em cena, dentro daquilo que a gente achou que caberia levar para o público hoje, principalmente com as duas grandes comédias, que uma delas era o Carro-Chefe, que é a Agência Marinelli, que tem agradado demais o público, onde a gente colocou um olhar contemporâneo. Logo no início da nossa pesquisa, a gente conversou com a Nair Osório e falou, com essa comédia, a nossa proposta é trazer para os dias de hoje, para dialogar diretamente com o público de hoje. Principalmente quando a Hermínia Silva fala que é possível fazer circo-teatro no dia de hoje, desde que a gente atualize essa estética, para que ela dialogue diretamente com o público de hoje, assim como o circo sempre fez durante a história, dialogou diretamente com o público. E a outra comédia é o Sebo, e diversos números circenses que a Nair fazia, o Ordep fazia, com essa parceria, terceira parceria com a Usinarte. Então é um projeto muito rico, que tem trazido muita satisfação e muito crescimento e aprendizagem para nós artistas do Barracão da Vó. É isso, muito obrigado. 10 anos de Barracão da Vó. 10 anos e estamos finalizando com mais uma temporada no resgate do circo sorocabano. Começamos com as histórias do universo caipira e agora finalizando já o terceiro espetáculo, falando do Circo Ordep, que é uma satisfação imensa estar nesse projeto, que nos emociona, falando da vida de uma família. Eu, no meu caso, faço a Olívia, que é uma honra para mim conhecer o universo dessa família. Faço a Olívia, a mãe da nossa estrela Nair.
nos tem trazido muita satisfação essa jornada, né, de resgate das coisas da terra, da nossa arte, e da arte assim, de pessoas que deram a vida para o circo mesmo, né? Conhecer a vida do Pedro Osório e de sua família circense, para mim foi assim um conhecimento maravilhoso. Eu estou muito contente de participar desse trabalho. Fora que conta a história nessa peça, conta a história dessa família e como era o circo mesmo, como que eles, a vida deles e também o dia a dia no circo, né? Então está sendo muito assim gratificante participar. O público tem gostado muito, né? Junto com meus colegas aqui, a gente se diverte muito. Foi um trabalho desde novembro, né? Que a gente está trabalhando com pesquisa e foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu agradeço muito de participar desses projetos. Nesse projeto e nos outros que eu fiz com o Barracão da Vó, eu acabei adotando a parte assim de teatro e de circo, né? E que é o que muitos dos artistas faziam antigamente nos circos, né? E para mim foi um grande desafio, né? Porque quando o Rodrigo veio com o convite para a Usinarte, né? Que eu faço parte da Usinarte, eu pensei que eu ia ficar só na parte de circo, né? Que eu já treino trapézio há algum tempo, alguns anos. E daí eu comecei a me incluir também na parte de teatro, que é uma arte que eu estudo também há algum tempo. E para mim foi um grande desafio, assim, porque são coisas, às vezes, completamente diferentes, mas que se complementam, né? O teatro traz toda aquela parte dramática, aquela parte de construção de personagem, e o circo acaba exigindo mais, assim, da nossa parte assim de performer, né, de você trazer para o seu corpo, subir no trapézio e estar atento ao que você vai fazer com o seu corpo, a ponta de pé, a postura, né, e no teatro traz toda essa parte da dramaticidade, da comédia também, né, então são dois corpos diferentes que às vezes precisam estar no mesmo local, que é o picadeiro do circo, né. Então é um grande desafio, mas um desafio gostoso, assim, que eu faço com muito prazer. E é muito bom participar desses projetos assim para ver assim como desenvolver melhor essa parte artística, né? Que é um estudo que eu já venho fazendo assim comigo mesmo, e eu acho que é muito gratificante. Para mim é sempre um desafio assim começar uma ideia de cenário, porque apesar de ser uma coisa muito comum, simples de abordar, mas ao mesmo tempo não é tão simples assim. Por exemplo, nessa trilogia sobre o circo que o Barracão da Vó vem apresentando, no primeiro espetáculo que falava do Cornélio Pires, grande circo Cornélio Pires, se não me engano, e eu tive que buscar referências. Aliás, a minha linha de trabalho é sempre assim, buscar referências em outros artistas, para mim ter um norte, né? Para onde eu possa desenvolver a questão de cor, na questão de textura, etc. e tal. Começou no Cornélio, eu já tinha uma bagagem que vinha de um processo anterior, que foi o processo do estudo sobre o caipira. Então, a partir dali, eu comecei a reciclar tudo que eu aprendi, tudo que eu passei nas temporadas durante o processo de estudo caipira. Eu acrescentei agora nessa trilogia. Começou no Cornélio. Um exemplo que eu dou, eu fui buscar referência na arte japonesa para poder falar de cor, de textura, de muita coisa. Aí depois veio o Grande Circo Sorocabano, que foi a mesma coisa. Então, assim, sempre é um processo de reciclagem. Tudo que eu aprendi anteriormente, eu reciclo para poder fazer coisas novas, para não cair na mesmice, para cair no repetitivo. E agora com o Ordep foi um outro desafio no sentido da coisa mais simples, né? Porque o Circo Ordep, segundo a história, é um circo que fez muito sucesso em Sorocaba, mas é muito pobre. Então, eu não tive muito desafio no sentido de coisas assim muito
elaborada, sabe, escada muito luxuosa. Então foi mais simples esse processo, porque como circo pobre, muita coisa simples. Tanto que a cenografia ficou mais enxuta, mas ao mesmo tempo rica e funcional. É isso. Para mim é um grande orgulho estar podendo interpretar a Nair nesse espetáculo, nesse projeto, porque para mim como atriz e como ser humano foram muitos aprendizados, foi muito bonito ouvir toda a história, foi muito bonito vivenciar tudo isso, poder dar vida a esse personagem que passa tanta vivência, que está aqui com a gente presente, e ainda a gente terminando esse projeto agora, estando no fim do projeto, a gente percebe o quanto a gente aprendeu, o quanto a gente cresceu como artista e como ser humano. Então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com o Barracão da Vó, nesse lindo projeto. Esse espetáculo foi uma experiência um pouquinho diferente dos outros dois, né? Do Cornélio Pires e do Circo Teatro Sorocabano. Acho que mais pelo fato da gente ter relatos narrados pela Nair, né? Então a gente tinha como consultar, qualquer dúvida era só perguntar para ela e fazer como era, né? Porque ninguém melhor que ela para dar os relatos de como tudo aconteceu e a gente reproduzir. A sketch da agência Marinelli, que era o carro-chefe, né, do Circo Ordep, o principal, acho que o número principal do circo. Eu faço o Marinelli na agência, então ela contou praticamente como era toda a sketch e a gente adaptou as piadas para o tempo atual. Eu acho que a diferença é que no Cornélio Pires a gente tinha a história, que eram uns textos escritos pelo Cornélio nos livros, então a gente reproduziu a nossa interpretação do que a gente lia nos livros. E basicamente são essas diferenças, são bem parecidos, porém com algumas coisinhas distintas. Bom, para mim foi uma experiência muito grande fazer 3 espetáculos muito legais de fazer. O primeiro espetáculo que eu fiz como um jornaleiro. E agora tá fazendo malabares, para mim é uma honra. E no meio desses espetáculos eu comecei a treinar e aprender o malabares. E com isso, no próximo espetáculo, fazer um número solo de malabares para mim é uma grande honra. Quando eu fui convidado para fazer parte do Barracão, pelo Rodrigo, foi o Cornélio Pires, que eu fiz uma pequena participação fazendo o Índio Come Gente, né? E nessa trilogia, depois a segunda, o Grande Circo Sorocabano, eu interpretei o Ordep, também o índio, só que é o índio do circo que vivia na região, que todo mundo conheceu aqui. E como eu era criança, gostava de circo e tive o privilégio de conhecer ele, né, pessoalmente. Mesmo ele já tinha vendido o circo, como eu gostava de fazer mágica, eu estava aprendendo na época, e ele fazia essa parte da magia também, e eu aprendi muito com ele. Então, ele vivia fazendo para lá, para cá, mesmo sem o circo, e eu estava sempre atrás dele, para poder aprender. Aprendi muito sobre mágica, e aprendi muito como ele, o ser dele, né? Que é um cara muito bacana, assim. E depois, nesse espetáculo, né? Depois dessa trilogia final, que é o Circo Ordep, né? O Circo Ordep é onde que eu tive também que atirar faca. Foi aprendendo na raça, porque ele fazia 1000 coisas, então para aprender a fazer eu tive que se dedicar mesmo, sabe? E daí quando eu visto a fantasia, não é uma fantasia, é o personagem, né? Porque o Ordep, quando a gente percebe que ele está presente, sabe? E aqui está, ó, cedido, emprestado aqui, para Nair Osório, o dente de javali,
que era dele mesmo. Então, quando eu visto para entrar em cena, dá uma energia boa, sabe? Porque estou interpretando o maior artista da região, o grande Ordef, Pedro Osório. Bom, eu sou o mais novo do elenco, eu gosto de cena. No primeiro espetáculo eu só tocava a bateria, daí já no segundo eu fiz trapézio, e nesse eu sou ator, faço comédia e outras coisas, não sei. E vocês estão vendo esse pirulito aqui? A Nerf que faz eu distribuo. Bom, eu sou a Ana. Meu nome é Yuri. Essa é a nossa terceira participação junto com o Barracão da Avó. A gente começou no Cornélio Pires do acrobático e vendo o primeiro espetáculo a gente percebe que a gente evoluiu muito, até porque foi a primeira vez que a gente de fato apresentou para o público e ficou em temporada. Nesse espetáculo, além de fazer junto com o Yuri, eu participo de um trio feminino. A gente faz um número de deslocação e acho que foi muito rico a experiência, então, de experimentar novas posturas, estar como portô, novos desafios. Acho que foi muito interessante e é bem gostoso de ver a nossa evolução e ter essa oportunidade mesmo, né, de experimentar coisas novas. Tanto que a gente só fazia o duo e agora a gente faz um quarteto, né, que se chama Estátua Grega, do Circo Ordef. Então é bem legal essa parte de ter que criar um número em quarteto, é muito mais difícil, dinâmico, mas foi uma experiência muito boa e tá rolando muito legal. Espero que o público tenha gostado e que tenha percebido também tudo isso. Obrigado. Eu estou muito feliz em ter participado, né? Agradeço muito a oportunidade de participar do Barracão da Avó e poder participar desses projetos, que para mim foi muito enriquecedor. Faz 3 anos que eu participo e o crescimento de lá para cá, a diferença da criação dos personagens, e esse ano foi assim, para mim foi muito enriquecedor mesmo. Eu fui muito feliz por estar falando de uma família circense, né, de uma família com uma história tão bonita e poder passar isso para o público. Eu conheço a companhia desde a montagem do Cornélio Pires e eu tive a oportunidade de assistir todos os espetáculos, acompanhar de fora, ver toda a parte que eles tiveram de circense, teatral, e para mim foi muito legal ver. E foi muito legal ver o processo do Cornélio pro Circo Sorocabano, que eu acho que eles amadureceram muito na questão circense no teatro, eles se entregaram mais. E depois do Circo Sorocabano, eu tive a oportunidade de ver alguns ensaios desse novo processo e fui chamada para ser uma colaboradora, e para mim está sendo muito legal, está sendo uma experiência incrível de sair um pouco da plateia e ir um pouco para os bastidores, conhecer um pouco de perto o que é os ensaios, como que funciona os figurinos, como que é feita a confecção, toda a maquiagem, todo o processo, e é uma experiência incrível, está sendo muito legal participar disso e está sendo bem enriquecedor. Eu comecei a minha participação com o Barracão no primeiro espetáculo do Cornélio Pires e foi fazendo lira, que era um aparelho que eu ainda não treinava muito no circo, então eu tive que treinar bastante. Foi um número curto, mas foi bem complicado em relação à música, era um número mais de época, então não podia ser nada muito moderno, mas foi muito bacana. Fiz também algumas cenas cômicas no Cornélio. Depois, no Grande Circo Sorocabano, eu já participei em outro aparelho, que foi no tecido acrobático. É um aparelho que eu tenho um pouco mais de intimidade, mas também foi difícil, porque já trazia um pouco mais para os números modernos, mais contemporâneos.
E nesse espetáculo eu tive uma participação mais forte na parte teatral, que foi fazendo uma personagem na comédia. E agora nesse último espetáculo do Ordep, foi um pouco mais desafiador, porque eu tive que fazer a corda indiana, que é um aparelho que eu nunca tinha treinado, então eu tive que buscar, estudar um pouquinho mais, treinar um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais e buscar coisas antigas também, porque é um número em que a gente interpreta Nair, então mais de época, então eu não podia fazer nada muito contemporâneo, eu tive que buscar uma música de época, movimentos diferentes, né, dos que a gente faz atualmente, então foi um aparelho um pouquinho mais desafiador para mim. E nesse espetáculo, particularmente, eu não atuo na parte teatral, mas eu interpreto a Nair em 2 momentos, que é na corda e o trio acrobático, onde tem, né, os 3 momentos de Nair. E é isso. Bom, estamos aqui para falar um pouquinho da nossa parceria com o Barracão da Vó, com o nosso diretor, Rodrigo Sintra, pelo 3º ano seguido. E é uma parceria que está se estendendo, está sendo muito produtiva para a gente, de grandes aprendizados, tem nossa mistura do teatro junto com o circo escola, porque nós não somos de circo tradicional, somos de circo escola, somos da Usinati, Sorocaba, né? E essa parceria nossa, agregando o circo junto ao teatro, é uma coisa muito diferente, inédita pra gente, porque nós não somos do teatro, né? Então, está sendo muito valiosa pra gente na questão de grandes aprendizados. Nos 2 primeiros anos a gente trouxe números que nós já tínhamos no repertório, que a gente já trabalhava com ele. E esse espetáculo tem sido muito diferente, tem sido um desafio para nós, porque são todos números inéditos, todos números que nós criamos exclusivamente para esse espetáculo. E foi um desafio porque teve números que a gente teve pouquíssimo tempo para criar. Tinha aparelhos como a corda lisa, que a gente não tinha esse aparelho, a gente teve que alugar de uma outra circo escola de nossos parceiros, lá de Jundiaí, da Eleve. A percha lira, que era o número que a gente tinha treinado, vivenciado há muitos anos numa convenção de circo, e que a gente teve que mandar fazer na última hora, faltando 1 mês, a gente conseguiu criar um número rapidinho, básico, né? Então a gente está se aperfeiçoando. Então esse espetáculo está sendo muito bacana pra gente em questão de aprendizado, né? Afirmo isso porque são coisas inéditas que a gente está vivenciando, né? Inéditas e únicas, né? Então essa parceria está sendo muito valiosa pra gente no nosso crescimento. Então acredito que a gente vai continuar fazendo isso. A gente tem os outros artistas, né, que trabalham conosco, e também para eles está sendo muito, muito importante. Quer falar mais alguma coisa? E é isso. A gente está muito feliz com o resultado desse desafio e com certeza a gente vai levar esse número aí por um bom tempo. Muito obrigada. Valeu. Obrigado, Rô. Um abraço. Em primeiro lugar, eu quero fazer um agradecimento do fundo do meu coração. Sou muito agradecida ao Rodrigo e principalmente ao Torrini, que teve a ideia de fazer o circo do meu pai. E o meu papel também. Então, eu sou muito grata, porque eles foram nos mínimos detalhes, como era a minha roupa, como era a roupa do meu pai, o que a gente fazia o dia que não tinha espetáculo. Então, para mim, cada espetáculo é um prazer que eu sinto. E os meninos levaram tão a sério que parece de circo mesmo, as crianças. Para mim são crianças, né? Eu estou com 78 anos, para mim são meus netos. Então, eu agradeço muito ao Rodrigo, que é do Barracão da Vó, agradeço muito ao Torrini e agradeço a todos que participam. Enfim, estou muito feliz. E vou ser grata para sempre. E tenho certeza que meu pai deve estar muito feliz também. Obrigada.